Simbora então, vamos lá. Terceiro vídeo da nossa série aí para finalizar o nosso dashboard de análise de cantos. Então, se você está gostando do conteúdo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe, né? Para fortalecer o canal aí, beleza? Então, chegamos nesse ponto aqui. Criamos apenas aqui os dados da expectativa de cantos home e away. Já colocamos aqui a segmentação dos times, né? Home, away. Vamos dar continuidade então aqui. Vamos associar esta média aqui com um desvio padrão. Então vamos criar aqui já diretamente um desvio padrão da expectativa de cantos home e também o desvio padrão da expectativa de cantos away. Como é que nós vamos fazer isso? Da mesma forma, certo? Agora nós só vamos estruturar aqui, organizar esse dashboard aqui para ficar mais amigável aqui para a gente conseguir fazer uma análise bem feita. Então vamos lá. O desvio padrão da expectativa de cantos do home, nós temos aqui, ó. Então vou até abrir aqui a barra de fórmulas, né? Vocês irem acompanhando aqui. Então vamos lá. Nós já temos esses dados aqui, ó. Desvio padrão home. Vou abrir o parênteses, né? Antes, já que eu estou colocando dois dados aqui e vou ponderar da mesma forma que eu fiz com a média, né? Então, desvio padrão dos cantos home mais o desvio padrão dos cantos sofridos pelo away dividido por 2. Prontinho. Está aqui já o nosso dado. Fazer a mesma coisa agora para a expectativa do away, beleza? Então vamos lá. Abre parênteses. Desvio padrão cantos away mais desvio padrão dos cantos sofridos home dividido por 2. Prontinho então. Eu vou dar uma organizada aqui na formatação do dado, colocando em número, e era isso. O que mais nós vamos colocar aqui, pessoal? Vamos ver aqui. Vamos começar a colocar agora os dados de lucro, então. Lucro do home, lucro do away e o lucro do over. Vou botar aqui então, ó. PL cantos home, e aqui o PL cantos away. Como é que ficou errado aqui? Vamos corrigir. É isso. Aqui bem simples, só vou copiar este dado aqui desta célula para esta outra. Então tá aqui. PL do home, PL do away, eu posso criar aqui então também o PL do over 8,5, né? No caso aqui, como eu expliquei para vocês, podem colocar de todas as linhas, né? Nós só fizemos a do 8,5, mas interessante que você estude todas as linhas. Conforme você for fazendo a análise, pode ser que um time tenha valor em determinada linha somente, né? Ou nas linhas mais baixas, nas linhas mais altas. Então você consegue identificar padrões, né, em quais linhas os times têm melhores resultados aqui. E aqui veja que nós temos, ó, o home e o away, que por momento aqui estão iguais, porque eu não estou filtrando nenhum time. Mas conforme eu for fazer a análise aqui, eu já vou ponderar esses dados aqui usando os dados do home e away, né? Então, da mesma forma. Aqui você tem duas maneiras de fazer. Você pode fazer o saldo entre os lucros do over, do home e do away, ou a média. Vamos fazer aqui como média, tá? Então, ó, veja o lucro do home está aqui. Eu vou somar com o lucro do away. Da mesma forma como fizemos nos dados anteriores, aqui eu vou dividir por 2. E eu tenho o lucro médio, então. Se eu fizesse a soma, digamos que eu tenho um time positivo aqui, com mais 3 unidades. E outro time negativo com menos 4, então o saldo dele seria menos 1. Enquanto que na média eu tenho um dado um pouco diferente, fazendo a média entre os dois times. Fica a seu critério aí, conforme você achar melhor, beleza? Seguindo então. O que nós temos mais? Claro que eu poderia colocar mais dados aqui, mas aqui é simplesmente para mostrar o processo para vocês, como eu faço tudo direitinho aqui. Depois vocês vão incrementando aí a planilha com mais dados, com certeza. Então vou colocar a odd média, né? Mas vamos colocar aqui, ó, odd média do cantos home e odd média do cantos away. Aqui novamente nós vamos só copiar aqui, ó. Odd média do cantos home
odd média do Cantos Away. E posso fazer também, por que não, a odd média do over 8,5 cantos. Que neste caso, como eu tenho o do home e do away, eu vou fazer aquela ponderação, né? Então vou botar aqui, ó, odd média do over home mais a odd média do over away dividido por 2. Show de bola, é isso. Dá aquela organizadinha aqui. Centralizar o dado. Aqui também da mesma forma. Aqui também ficou fora de formatação. Deixa eu só centralizar então. Que agora nós vamos começar a organizar as coisas aqui. Bom, vou dar uma testadinha aqui, ó. Veja que tudo vai mudando aqui conforme os dados que eu ponderei. Assim que eu seleciono apenas um time, ó, ele muda dos dois lados, ó. Agora veja que o PL aqui ele não muda, ó, porque esse dado aqui não é ponderado, né? Só vai mudar quando eu clicar aqui no Away. E apenas como uma forma de conferir, para ver se a segmentação está puxando os dados corretamente, vem aqui com o botão direito e clica aqui, ó, conexões de relatório. Então estão lá nossas duas tabelas dinâmicas, do casa, tabela 1, e do Away precisa estar então somente na 2. No caso ficou 3, né, porque eu acabei apagando, como vocês viram no vídeo anterior, eu acabei apagando uma tabela, né. Então ficou aqui como 3, mas é o Away aqui. A tabela dinâmica do Away, né? Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês fariam para ter uma referência. Porque olha só, deixa eu tirar aqui a barra de fórmulas. Quando eu não clico em nada aqui, eu tenho a expectativa de cantos da liga toda. A média da liga, né? Então, no geral aqui 5,49 para o casa, 4,49 para o Away. Essa é a minha referência da liga. E quando eu clico num time aqui, por exemplo, Middlesbrough, eu tenho uma média um pouco maior que a da liga. Mas conforme eu vou fazendo as minhas pesquisas aqui, eu preciso ficar lembrando o dado da liga. Ou eu coloco este dado separado. Por exemplo, eu posso criar uma coluna aqui com médias da liga. Para quê? Para que eu tenha essa referência, para saber se o time tem um dado melhor ou pior, ou exatamente na média da liga. Eu costumo fazer isso da seguinte forma, vou mostrar para vocês. Uma forma bem fácil, uma referência de cor, né? Uma escala de cor, onde fica bem fácil aqui a gente identificar se o time está com a média superior ou inferior à liga. Então vou vir aqui, ó, e vou colocar uma nova regra. Aqui você tem várias opções, né? Geralmente eu coloco a escala tricolor, onde o valor mais baixo eu deixo em vermelho, o valor mais alto eu deixo em verde. E a média eu deixo em amarelo. Aqui também existem várias formas de fazer. Eu vou mostrar uma forma bem simples, tá? Onde eu boto aqui um número e coloco aqui o número da média da liga, que é 5,49. Então tem um número aqui, né? Aqui nesses outros dados aqui eu preciso colocar o número também. Por momento eu vou botar aqui um número mais baixo em 0 e vou botar o número mais alto em 10. Depois nós vamos ajeitar isso aqui, mas só para você dar uma olhadinha aqui, que a nossa média ela fica sempre em amarelo. Conforme o time tem um dado melhor que a média, ele vai ficando verde, ó. Aqui, vocês podem perceber, por exemplo, que o West Brom ficou verde porque ele tem um dado melhor que a média da liga. Bom, então aqui vocês podem ver que eu não tenho uma boa referência do mínimo e máximo, né? Porque eu botei aqui o mínimo em 0 e o máximo em 10. Então, para fazer um dado mais preciso, de forma que a escala de cor aqui nos traga uma informação melhor, né? Uma referência melhor deste dado, o que nós podemos fazer? O que nós queremos aqui, na verdade, é saber qual é o time que tem a menor média e qual é o time que tem a maior. Então o time que tem a menor média vai ficar bem vermelho aqui. E o que tem a melhor média vai ficar bem verde. E os times que estiverem próximos à média vão ficar amarelos. Eu tenho esse dado aqui, ó, que está aqui, ó. Posso até classificar aqui de uma forma de facilitar as coisas para nós, olha aqui. Eu vou colocar uma classificação em ordem decrescente,
da média FT Corners. Então tá aqui, ó, o time que tem a maior média é 8,04 e o time que tem a menor média é 4,13, certo? Só que olha só, conforme eu vou colocando novos dados, pode ser que a média desse time aqui baixe um pouquinho mais, que a média desse time aqui também mude e que até a própria média mude. Como eu disse para vocês, tem várias formas de fazer isso aqui. Você pode buscar a referência direto lá criando aqui uma tabela, né, no caso, com as médias aqui por fora. Mas aqui eu estou mostrando a forma mais rápida e simples para vocês. Então vimos aqui que esse dado percorre aqui. Eu posso até, né, dar uma variadinha para baixo aqui, uma variadinha para cima, não tem problema. Não vai fugir muito, né? A escala de cor vai representar muito bem. Se eu botar, por exemplo, de 4 a 8,10, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, né? Já considerando que essas médias podem variar um pouco conforme eu vou atualizando a planilha. Então é isso que eu vou fazer, eu vou botar de 4 a 8,10, aqui é a nossa escala. Então vamos lá de novo aqui, ó. Vou gerenciar as regras, editar regras. Então o menor número aqui vai ser 4 e o maior vai ser 8,1. Vou clicar OK e aplicar. Veja agora o S-Brom, como ele vai ficar bem mais verde agora, ó, nos mostrando que é o time que tem uma média muito superior à média da liga. E o nosso pior time lá que nós vimos, qual é que era? Vamos ver aqui. É o Blackpool. Então vamos botar aqui, ó. Veja que ele ficou bem vermelho, mais voltado aqui para o vermelho. E assim eu tenho uma precisão melhor aqui nessa referência, né? É isso, eu vou fazer isso com todos os dados dessa forma, tá? É uma forma bem simples de fazer essa formatação. Se você quiser fazer o dado mais preciso, precisaria criar aqui a tabela de médias por time, que nem nós temos lá na nossa planilha original Big Data Bet, e solicitar aqui, só mostrando rapidamente para vocês, caso você queira fazer dessa forma também. Aqui, em vez de número, você colocaria fórmula. E aí sim, você colocaria igual aqui e buscaria lá a média direto na base. Então, conforme você for atualizando a base, essa média aqui vai atualizar automaticamente, né? Essa formatação vai sempre seguir a planilha já atualizada. Então, também é interessante fazer dessa forma, caso você venha atualizar ela seguidamente, né? Bom, só por isso aqui você já nota, então, que dá um trabalhinho, porque você vai ter que analisar todos esses dados aqui, ó, para fazer essa escala de cor e ter essa referência de quanto o time é melhor ou pior que a média da liga. Você vai ter que fazer isso aqui em todos os dados aqui, buscando aqui a referência na tabela dinâmica da média, do mínimo e do máximo. Mas aqui, como eu já mostrei para vocês a lógica aqui, é só fazer o restante aqui, beleza? No resto aqui é só a customização de layout, que daí essa parte eu vou deixar para vocês. Mas antes disso, vou trazer mais uns detalhezinhos aqui que vocês podem colocar também. Porque aqui nós colocamos só a segmentação de times, né? E nós criamos lá nossas ranges, né? Aqui estão as ranges, ó. Exatamente para quê? Para que nós possamos, então, colocar aqui as ranges das odds de cantos. Então vamos botar aqui, ó, inserir segmentação de dados. Eu vou botar aqui, ó, na tabela 1, que se refere ao home, eu vou botar o home. Está aqui. Vou botar aqui do lado aqui. Posso vir aqui, ó, ocultar item sem dados, né? Fica melhorzinho aqui para a gente ver. Vou ajeitar aqui. É isso. Vou fazer a mesma coisa aqui no Away. Agora na tabela de baixo. E vou botar a range do Away agora aqui. Porque agora quando eu seleciono aqui um time, o Burnley, ele me coloca, que já me traz as ranges dos corners do Burnley jogando em casa. Veja que ele especificou bem, ó, de todas essas ranges ele só jogou em somente 3 ranges, né? Esse time que jogou em 4 ranges. E o nível de especificidade das ranges é que você define lá.
Basta mudar a fórmula conforme eu mostrei para vocês. De repente bota um intervalo menor aqui dentro da range, né? E você teria mais ranges aqui para trabalhar. Aqui só mostrando um exemplo para vocês, né? Bom, feito isso, tem mais um dado aqui que nós precisamos colocar também, né? Que é o volume de jogos, né? A nossa amostra aqui dos jogos de cada time. Então vou botar aqui, ó, volume home e volume away. Esse dado nós não temos aqui, né? Nós não criamos aqui nessa outra tabelinha. Nós vamos pegar direto da tabela dinâmica, então. Então vou buscar lá. Só deixa eu zerar aqui. Vamos buscar lá, porque é o último dado lá, a contagem. Então vou botar aqui, ó. Contagem 552. E aqui também, vou buscar agora na segunda tabela dinâmica. 552. Beleza? Então olha só. Total da liga, né? 552 jogos. Quando eu defino aqui, pego um time, segmento aqui, ele já mostra. O Norwich tem 23 jogos em casa. E ele jogou em todas essas ranges aqui, né? De corners. Bom, o que mais nós podemos colocar aqui, pessoal? Olha só, vou vir aqui na primeira tabela novamente. E vou colocar aqui em linha do tempo. Então eu tenho aqui, ó, por meses. Posso organizar aqui, deixar no cantinho, deixar aqui no meio. Posso botar aqui também por trimestre. Posso botar por meses. Assim você consegue, por exemplo, eu quero olhar só o último mês deste time, ou os últimos 2 meses, 3 meses. Então veja o nível de especificação que a gente consegue chegar aqui com esse dashboard aqui de Cantos. Agora nós não estamos mais dependendo, não estamos mais sendo reféns de dados superficiais lá dos sites gratuitos, onde nós buscamos dados lá, que nos passam simplesmente a média do home, do away, e você que se vire aí em tentar encontrar valor ou algum padrão. O que é muito difícil, né? São dados de fácil acesso, que todo mundo tem acesso, na verdade. E principalmente a casa sabe muito bem sobre esses dados, muito melhor que nós, né? Então, o que nós estamos fazendo agora aqui, pessoal? Nós estamos trazendo um nível de especificidade muito melhor para a nossa análise. Então, quando eu coloco agora aqui um time, eu consigo segmentar aqui o tempo, verificando só, retirando de repente os jogos lá do início da liga, onde não tinha nenhum padrão ainda muito definido, os times estavam recém se conhecendo. Também podemos segmentar as odds, né? O time pode ter um comportamento muito diferente aqui, né, em determinada range do que em outra. Então eu vou botar aqui, ó. Vou ver lá a odd que está no jogo. Vou botar, digamos que o Millwall esteja na odd 1.4. Então eu vou botar aqui, ó, de 1.2 a 1.7. Tem uma especificação muito melhor, um dado muito melhor para trabalhar, né? E assim, né, consigo fazer uma análise também, consequentemente, muito melhor, né? Bom, a parte de customização, pessoal, de deixar aqui tudo bem organizado, eu vou deixar para vocês. A ideia dos vídeos aqui era trazer este passo a passo para que você pudesse chegar num resultado mais profissional na sua análise, certo? De resto, qualquer coisa que você queira incrementar lá, convido você a entrar lá no nosso grupo do Big Data Telegram. Pode perguntar lá, fique à vontade, caso você tenha alguma dúvida aqui em qualquer parte aqui do processo, ou caso queira implementar mais dados e você tenha alguma dúvida, também estaremos à disposição lá para lhe ajudar. É isso então, foi um grande prazer trazer esse conteúdo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto, um grande abraço.